do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 16 a 19. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Nosso Senhor conta com o mistério da nossa liberdade. Fomos feitos nesta grandeza e ao mesmo tempo terrível realidade que é a nossa liberdade. Podemos ser como pessoas pirracentas, que uma música alegre não agrada, uma notícia triste também não mexe com o coração das pessoas, parecem pessoas anestesiadas. O grande desafio que o Senhor nos apresenta é que abramos o coração para desmontarmos essas resistências e nos transformarmos em pessoas que efetivamente se desarmam. Porque a gente arranja tanta desculpa, seus traumas pessoais, seus dramas vividos, e aí a pessoa fica parecendo uma panela quente no fogo sem cabo. Nada agrada. A constatação de Jesus continua verdadeira até o dia de hoje. Aquele bem que é feito nem sempre é interpretado corretamente. E muitas vezes as pessoas vivem para reclamar, vivem para achar ruim e não são capazes de descobrir o bem, especialmente nas coisas que são feitas pelos outros. João Batista veio com a sua missão, viveu esta missão com grande fidelidade. Veio Jesus, que foi preparado por João. Ele vai realizar plenamente todas as promessas, cumprir todas as escrituras, elevar tudo isso a uma dignidade inimaginável pelo coração humano. E assim, nosso Senhor Jesus Cristo é Senhor, é Salvador, é Redentor de toda a humanidade. Não sejamos homens e mulheres reclamões, mas pessoas abertas plenamente para a graça de Deus. Jesus, ele chama atenção para essa geração que na verdade ela não quer se converter. No fundo é isso, né? Porque Jesus ele coloca aqui com o profeta que era João Batista, eles diziam que por ele fazer muito jejum, muitas penitências, ele tinha um demônio. E também quando vem Jesus, o próprio Deus que está no meio deles, eles também não aceitam. Então na verdade, porque fecharam os seus ouvidos para não se converterem, não mudarem o coração. Esse povo, essa geração ruim, incrédula, que Jesus também vai citar em outros versículos. E nós podemos refletir. Nós fazemos parte de qual geração? Qual geração que eu tenho feito parte? Será que eu sou como essa que não quer se converter, que não quer mudar? Se Deus manda chuva, eu reclamo porque mandou chuva. Se Deus manda sol, eu reclamo porque mandou sol. E nunca estou satisfeito com aquilo que é a vontade de Deus, nunca estou satisfeito com aquilo que Deus me proporciona, porque na verdade eu não quero me satisfazer com aquilo que Deus dá, não quero ser simples, não quero ser humilde, quero sempre mais. Esta geração que não busca essa simplicidade de ser um filho de Deus, de aceitar de Deus aquilo que Ele manda, aquilo que Ele envia. Aqui na palavra diz assim: é parecida com crianças sentadas nas praças gritando umas para as outras. Isso também me faz lembrar dessa sociedade em que vivemos, né? Sociedade do descartável, do relativo, cada um tem sua opinião, cada um pensa como quer. A sociedade imediatista, consumista, em que tudo é muito fácil, tudo é muito simples e agimos superficialmente, como crianças que não buscam profundidade, que fogem dos sacrifícios, dos sofrimentos a todo tempo. E Jesus ele fala: com quem vou comparar esta geração? Nós que buscamos ser de Deus, nós que desejamos ser essas pessoas que buscam o alto, nós não podemos parar nesta geração. Nós temos que olhar sempre além, temos que olhar a mais, porque se olharmos somente para o aspecto da nossa vida humana, tudo parece desesperador. Tantos problemas, tantas desgraças acontecendo, mas nós não podemos simplesmente nos deixar abater por essa geração. Temos que olhar para além, temos que olhar para o alto, temos que buscar essa presença de Jesus em cada coisa. Não sendo superficiais, não fugindo dos sofrimentos, não fugindo das lutas,
porque são elas que nos tornam fortes e firmes para chegarmos a dizer um dia como Paulo: combati o bom combate. Jesus aqui ele faz uma comparação falando da ingratidão de um povo daquela época, mas também para hoje. A palavra é atual, a palavra é nova, boa nova, hoje para nós, para mim. E ele está falando aqui de duas situações, uma situação de dança, de festa, e que não alegrava as pessoas, e uma situação de luto que também não fazia com que as pessoas se contristassem, batessem no peito, arrependidas. Então nem se alegra nem se entristece, indiferentes. A indiferença é um problema muito grande na nossa vida. A indiferença é pior do que ficar irado ou do que ficar exageradamente contente com alguma coisa. Em Apocalipse a gente vai ver, já logo no começo, que Deus diz que antes você fosse frio, não é quente nem frio, mas você é morno. Então, já que você é morno, eu te vomito. Então, é abominável a tudo aquilo que é bom, a Deus, ao Espírito Santo, a nossa indiferença. Mas vamos lá, como fazer então para não ser indiferente? E Jesus, aqui no Evangelho, ele fala que a sabedoria foi justificada pelas suas obras. A palavra obra, Jesus também ele vai usar em um dado momento, falando com os fariseus, sobre: vocês não precisam acreditar em mim, já que vocês acham que eu sou muito radical ou muito diferente daquilo que vocês esperam, não acreditem em mim, acreditem nas minhas obras. Para um judeu isso era muito claro, as obras mostram aquilo que a pessoa é. Logo após dizer isso, aqui em Mateus ele vai falar do reino, né? Mas a ideia principal, qual é a maior obra que Jesus fez? Quanto Jesus está unido a Deus quando na cruz não pôde mais pregar, curar os enfermos, visitar as pessoas, fazer milagres, mas permaneceu na imobilidade absoluta. A imobilidade absoluta de Jesus. Jesus se fez muito mais unido a Deus nesse momento. A união com Deus é possível nos momentos em que a gente não pode fazer nada. Jesus, quando foi preso, quando apanhou e quando foi crucificado, e o julgamento, ele não fez mais nada. Ele se deixou levar, como um cordeiro mesmo, que se deixa levar, se deixa matar. Também nós, para a nossa vida, podemos tirar a indiferença da nossa vida e nos unir a Deus. Também nos momentos em que não podemos fazer muitas coisas, podemos lembrar: eu não posso fazer muita coisa, mas eu estou com Deus. Jesus na cruz sabia que o Pai estava com ele. Mesmo nos momentos de maior dor, quando ele ainda não sentia e ainda disse: de Deus, Pai, por que me abandonaste? Mas ele ainda assim se manteve fiel. Mesmo no silêncio absoluto, mesmo no sofrimento maior, ele permaneceu com Deus. Para nos dar o exemplo maior, também nós, essa é a maior obra que talvez possamos fazer em nossas vidas. Às vezes as pessoas pelas quais sofremos não entendem nossas palavras, talvez as situações em nosso emprego nos impedem de aparentemente viver como cristãos, mas não, irmão, nada nos impede de viver como cristão. Mesmo quando nada mais podemos fazer, aí nos unimos mais a Deus. É que a gente possa também viver esse mistério, de fazer essa obra também. A obra de sair da indiferença e de também no sofrimento aceitar aquilo que Deus quer. Como que as pessoas estão sempre insatisfeitas, olhando só para si mesmas. Aí ele dá o exemplo. Essa geração reclamava de João Batista, porque João Batista vivia de jejum, comia coisas assim lá no deserto para sobreviver. E a gente lembra, né? Ele comia gafanhotos, comia mel silvestre, não bebia nada, vivia de jejuns e diziam: ele tem um demônio. Aí vem Jesus, que vai à casa das pessoas, come, bebe com eles, reúne-se com as pessoas. Aí Jesus diz: e me chamam de comilão e beberrão. O que as pessoas querem? As pessoas querem cada vez mais voltar-se para si mesmos. Quando nos afastamos de Deus, é isso que acontece. O homem sem Deus, ele deixa de olhar para o próximo e ele olha para si mesmo. Se torna egoísta plenamente. E nós, ao contrário, somos chamados a fazer mais a vontade de Deus do que a nossa. O profeta Isaías diz: isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. Então é Deus. Estar longe de Deus é deixar de ser conduzido pelo caminho reto. Eu te conduzo, eu te ensino. Deus nos exorta a isso, mas quantos homens, mulheres preferem andar por si mesmos? E o destino do homem sem Deus
é a perdição. Pedir ao Senhor para olharmos mais para Ele e menos para nós. E quando a gente olha para Deus, Ele não deixa de olhar para nós. Ao contrário, quando a gente olha para Deus, as nossas coisas não ficam sem direção. Ao contrário, aí elas ganham uma verdadeira direção. Então vamos rezar, feche seus olhos. E nós, Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. E te pedimos, Senhor, tira do nosso coração as insatisfações. Quantas reclamações, Senhor. Parece que nada está bom. Justamente isso que você falou no Evangelho. João Batista não comia e o povo reclamava. Você, Senhor, comia com todos, ceava com todos, te chamavam de comilão. Tudo isso reflete a insatisfação do homem, justamente porque está longe de Deus. Então, Senhor, queremos estar perto de Ti. Ajuda-nos a estarmos sempre buscando fazer a Tua vontade e a não reclamarmos tanto, mas estarmos satisfeitos. Buscarmos sempre o melhor, mas nunca rejeitar aquilo que estamos vivendo. Agradecermos sempre cada situação, cada momento. Que a Tua palavra nos fortaleça, nos inspire. Nós te bendizemos. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Agora Jesus, ele está em um determinado lugar, e aqui diz que ele olha para a multidão. Veja, tem momentos que ele fala com os discípulos, que são 72. Tem momentos que ele fala só com os 12, que são os apóstolos. Tem momento que ele fala só com os 3, que é Tiago, Pedro e João. Mas agora ele se volta para a multidão. E o que é que ele fala? Aí Jesus fala da geração dele, que poderia ser uma geração que ao vê-lo deveria abrir o coração para ele. Mas era uma geração também onde tinham pessoas que não tinham e não queriam saber de Jesus. Tinham uma aversão completa a ele. Principalmente o Sinédrio, os sumos sacerdotes daquele tempo, que eram 2, Anás e Caifás, os doutores da lei, os fariseus, eles tinham aversão completa a nosso Senhor. Ainda mais porque Jesus questionava a vida deles, e eles não queriam mudar de vida de maneira nenhuma, porque seguir Jesus exige uma mudança. Não dá para seguir Jesus e continuar do mesmo jeito. E quem continua do mesmo jeito, pelo menos precisa lutar para não ficar do mesmo jeito. No tempo de Jesus, as crianças ficavam brincando nas praças, né? E Jesus usa das brincadeiras das crianças para ele interpretar a dureza de coração dos homens. Aí ele diz assim, olha, com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo, tocamos flauta e vós não dançastes. Dance, eles, eu não danço. Vamos jogar bolinha de gude, eu não jogo. Má vontade, contra, é do contra. Vocês já viram aqueles que são do contra? Se você manda apagar a luz e diz eu quero a luz acesa, se você deixa a luz acesa e diz eu quero a luz apagada, é assim, gosta de ser do contra. Ele dá outro exemplo. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Fazem orações para que a pessoa ela possa refletir, pensar, rever a vida, e elas não batem no peito, elas não querem. Aí Jesus agora aproxima mais para que eles possam entender o sentido da parábola. Ele diz assim, olha, veio João, que preparou o povo para receber Jesus. Ele diz que nem come e nem bebe. João Batista era uma peça muito rara, era raríssima naquele tempo. No capítulo 3, do Evangelho de São Mateus, aqui no versículo 4, vai dizer como é que era João Batista. Olha só, João Batista, ele usava uma vestimenta de pelos de camelo. Imagine, a gente veste roupa de seda, quem pode, uma roupa, ainda mais nesse calor agora, né, uma roupa mais fina. Você olha para um homem com roupa de pelos de camelo, a primeira coisa que nós vamos dizer é um doido, ainda mais nesse tremendo calor. E um cinto de couro em volta dos rins. Quando nós vemos os quadros, as fotos de João Batista, nós o vemos com uma barba bem grande. Olha só o que é que ele comia. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. É um doido, gente. Quem é que tem coragem de comer gafanhoto aqui? E não era frito não, acho que ele já pegava ali e já comia.
Mas isso aqui tudo tem um sentido. É porque João Batista está convidando o povo a viver uma vida de penitência, mudança, reflexão. Não vamos esperar o Senhor de qualquer jeito. Então João Batista comia gafanhoto, mel silvestre, e ficava assim com aquela roupa e aquela barba grande. Mas tem aquele do contra. Aí Jesus agora vai falar os do contra. Ele está com um demônio, tá vendo? Não quer mudar. É um demônio. Nossa, olha, comendo gafanhoto e mel silvestre, com essa roupa, esse cara deve estar com um demônio do contra. Aí Jesus diz assim, vem o filho do homem, olha, agora Jesus fala dele. Veio o filho do homem, que come e bebe. Quantas vezes durante o ano nós vimos Jesus nas festas, comendo, bebendo. Jesus ali na casa dos fariseus, principalmente de Simão lá, o leproso. A roupa de Jesus era diferente. Aqui dá para perceber no Evangelho de São João, no capítulo 19. Olha só a diferença. Enquanto a roupa de João Batista era de pelo, de camelo, a de Jesus era diferente. Aqui vai dizer assim, na hora que Jesus foi crucificado, versículo 23 do Evangelho de São João. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. Então, olha, se os soldados dividiram as roupas de Jesus, porque era roupa chique, viu? Não era qualquer uma, não. A de João Batista já queimaram logo, porque não prestava mesmo. Mas a de Jesus, não. Os soldados dividiram entre eles. E a continuação diz assim, a túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Nossa, ó, coisa de primeira, hein? Aí vai dizer que eles disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela para ver de quem será. Eles vão dizer, olha só, Jesus bebe, Jesus come, Jesus vai nas festas, as bodas de Caná. E ele diz assim, é um comilão e um beberrão, ao contra, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Se João Batista usa vestes da penitência, falam uma coisa. Se Jesus, que está com uma roupa diferente, falam também. Ou seja, ficam só criticando, mas não mudam o coração. Nesse tempo em que nós esperamos o Senhor retornar, tem aqueles que estão se preparando, estão aí, aguardando, estão tentando, estão lutando, estão se confessando, vem à missa, ouve a voz da igreja, o Papa fala, está atento ao que o Papa fala, procura cumprir aquilo que o Papa ensina e tudo, que a igreja ensina, mas infelizmente tem aqueles que não abriram o coração. Então, para o lado que você vai, eles vão sempre encontrar um motivo para criticar, para falar mal. Olha que desastre, coisa horrível. Se a igreja fala isso, aí diz, tá vendo? A igreja é dura demais. Aí se a igreja fala outra coisa, tá vendo? Fala e não vive. É assim, critica o tempo inteiro, não abre o coração. Aí eu digo, vocês, nós que estamos caminhando, não devemos dar ouvido a essas pessoas. A primeira coisa que nós devemos fazer é rezar por elas. Até o livro de Isaías hoje está dizendo, meu povo, se vocês tivessem observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio, e tua justiça como as ondas do mar. Se vocês tivessem observado, mas não querem observar, querem criticar, querem falar mal. Abram a internet e vocês vão ver quanto desprezo à igreja, quanto desprezo a Jesus. Vejam os programas humorísticos que tem, que muitas vezes a gente na inocência está rindo, está falando mal de Jesus Cristo, está falando mal da igreja, está falando mal da nossa religião e nós estamos batendo palmas e rindo. E quando a igreja diz assim, olha, não assista isso, aí todo mundo assiste. Olha, está saindo um filme que está falando mal de Jesus, aí todo mundo vai assistir para saber, para ver como é que é. Aí dá uma audiência, aí eles vão dizer o quê? Tá vendo como é que estão os católicos, os cristãos? Eles não estão nem aí para o que a igreja ensina, para o que a igreja fala. Não estão nem aí para o que o Papa fala. E o Papa recomenda e faz tudo o contrário que o Papa faz. A geração de Jesus foi assim, parece que a nossa não é muito diferente não. Mas enquanto isso nós vamos aguardando o Senhor chegar. Somos humilhados de tudo quanto é jeito. Aí nós vamos percebendo que aqueles que criticam e não querem saber de Deus estão sempre na frente, estão sendo aplaudidos, estão recebendo as glórias
que o mundo dá, que o mundo oferece, mas que não vem de Deus. Mas quando Jesus voltar, nós veremos quem é que está certo. Tudo vai ser resolvido quando o Senhor voltar. Mas, por enquanto, você vai encontrar cristãos sendo mortos, tudo, você vai encontrar por aí. Mas nós vamos caminhando. E nós vamos dizer sempre aquilo que Paulo diz: eu sei em quem eu pus minha confiança. Aí nós vamos ver os cristãos sendo assolados, aqueles que estão no advento, se preparando bem para o retorno do Senhor, e vão sendo assolados de lá e de cá, e aparentemente nós estamos assim, como que a gente não vai para frente, a gente só toma, a gente diz assim, né? A gente só leva. Será que vale a pena servir o Senhor? Vale. O Senhor diz no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, quando ele fala das bem-aventuranças: feliz de vós que é perseguido por causa do meu nome. Alegrai-vos, veja só. Parece que Jesus fala umas coisas assim meio estranhas. Se alegrar na hora da perseguição. Alegrai-vos, é assim mesmo, fizeram comigo. Ria. Vai dançar agora, vai dançar, vai cantar. Mas estou sendo, é isso meu, vai em frente. Aí ele diz assim: porque grande será a vossa recompensa. Não aqui, mas no céu. Está sempre celebrando os mártires aqui. E a gente vai vendo na vida dos mártires justamente isso. Os mártires anunciam Jesus, uma geração que não tem aversão a nosso Senhor. E o que é que eles fazem? Eles matam. Eu gosto muito da vida de Santa Águeda, uma jovem, mais ou menos de 12 anos por aí, mas uma adolescente. Ela se apaixonou por Jesus Cristo, imagina. Ao ponto, ela disse, ela não só se apaixonou, ela disse: eu quero ser dele, somente dele. E Águeda não era feia não, porque também Deus pega os bonitinhos também, né? Pega os feios, também os bonitos, tudo, graças a Deus. Aí Águeda, muito bonita, teve um homem que era pagão, que iria casar com ela. E ela disse: não, eu não vou casar com você porque eu já sou de Jesus Cristo. Quando ele soube que ela era de Jesus, que naquele tempo o pessoal perseguia os cristãos, ele foi e falou com o imperador. Essas coisas só o imperador para resolver, né? Matar cristão só o imperador. Ele levou lá no imperador. Aí perguntaram, ela de frente agora do imperador. O imperador perguntou para ela: você é cristã mesmo? Eu sou. Mas como ela era bonita, então quis aproveitar ainda, né? Vai matar uma pessoa tão linda daquela? Feio já degola logo. Foi que ele tentou fazer. Arrumou uma mulher de má vida, fez de tudo para Águeda mudar a maneira de pensar. Porque assim, quando a gente convive, o ser humano é assim, né? Ele muda de acordo com o grupo, né? Por isso que a gente sempre recomenda: não ande com pessoas de má vida, porque você vai mudar. Mas tentaram de todo e qualquer jeito, mas não conseguiram não. Aí sabe o que foi que fizeram? Vamos matar essa menina, porque não tem jeito. Apaixonou-se por Jesus, ela é do contra. Aí pegaram-na, ataram-na a um cavalo, amarraram ela nos pés, diz que jogaram vidro no chão. Os cavalos começaram a puxar ela pela rua fora, ó. Imagine, ô louco! Imagina você ver uma adolescente, uma menina de 12 anos sendo arrastada pela rua fora, e ela não tremia não, porque no coração dela dizia que há poucos momentos à frente ela iria morrer e se encontrar com o amado dela. Então ela não voltou não, ela continuou firme e arrastando. Mas só que nessa de arrastar, ela não morreu. Uma menina dura de morrer. Juntaram e pegaram um punhal, uma faca, e começaram a cortar os seios dela. E quando estavam cortando os seios dela, ela disse o seguinte: como é que vocês cortam os seios de uma mulher, sendo que um dia vocês foram amamentados pela mãe de vocês? E ainda mesmo assim não conseguiram, aí degolaram, e ela morreu. Mas ela foi de Jesus até o final. Aparentemente é uma derrotada, mas os anjos dos céus cantaram glória a Deus, disseram santo, santo ao Senhor, e Águeda entrou e foi ao encontro do amado dela. Critiquem, falem tudo, mas a recompensa dos fiéis nós teremos. E peçamos a Deus a graça disso, a recompensa. E a recompensa nossa será na nossa fidelidade, porque os cristãos enxergam coisas que os pagãos não enxergam. Aquilo que eles veem é o que eles não veem. Tem aqueles que acreditam que Jesus não existiu, e tem aqueles que acreditam que ele existiu, mas foram derrotados. Então aqueles que acreditaram que Jesus existiu na história e diz que ele foi um derrotado, eles olham para a cruz e dizem assim: olha, é isso que vocês querem para vocês? Ele diz assim: olha,
O mestre de vocês, ó, é um derrotado. Acabou numa cruz morto. Mataram-no. Há mais de 2000 anos atrás. Mataram-no. É isso que você quer? Não, vem para cá. Deixa esse negócio. Vamos viver a nossa vida. Dancemos, façamos tudo. Olha, o mundo é maravilhoso. E tem uma coisa, depois que morrer, olha, tudo vai acabar, viu? Então aproveitem enquanto é tempo. Porque depois da morte, acabou. Vocês acham que existe um tal de céu? É mentira essa conversa fiada. Olha como é que ele terminou. Aí apontam para a cruz. Aí nós cristãos dizemos assim, não. Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Os pagãos veem ele morto e nós só o enxergamos vivo. Eles veem é o que nós não vemos. E o que nós vemos é o que eles não veem. O que eu enxergo é o que eles não enxergam. E o que eles enxergam é o que eu não quero enxergar. Porque aqui tem um detalhe. Foi até bom que eu tenha falado dessa forma. Olha só, o que eu enxergo é o que eles não enxergam. E o que eles enxergam é o que eu não quero enxergar. Eu estou lutando para não enxergar. Porque eles enxergam o Cristo morto. E eu vejo também morto. E eu luto para não vê-lo morto. Eu luto para ouvir a palavra do anjo. Quando ele estava ali perto do túmulo. Que ele olhou para Maria e diz assim, o que é que você procura entre os mortos? Ele não está morto. Ele está vivo para sempre. Sentado no trono da glória. Esperando o Pai dizer apenas uma coisa. Vai lá, meu filho, agora buscar os que estão te esperando. Vai buscar. Isso é advento. E é isso que nós estamos esperando. Vem, Senhor Jesus. Que santidade de vida, que homens devemos ser. Pois se tudo no céu e na terra, o Senhor vai chamar. Perguntam e zombam de Deus. Aí os cristãos dizem, perseveremos. O mundo briga contra Deus. E nós nos entregamos a Ele e rezamos por aqueles que não querem saber, para que eles possam abrir o coração e fazer parte do grupo daqueles que enxergam. Mas por enquanto, se canta música de lamentação e eles não querem. Se brinca, eles não querem brincar. Vem João Batista, eles falam mal. Vem Jesus, eles falam mal. E nós vamos perseverando até o dia em que Ele retornar na sua glória.